Que bom é estar aqui com vocês hoje. Hoje é um dia especial na minha vida, é um marco. Eu sou Carla Sola, eu sou protetora de animais, sou advogada. E hoje eu estou aqui realizando um sonho, que é dar voz aos animais que tanto precisam de nossa ajuda. Do reconhecimento da sociedade, da ajuda do Estado. E hoje vamos falar de muitas coisas interessantes. Estamos aqui trazendo informação e vamos contar com a presença de duas mulheres maravilhosas. Inclusive, parabéns para as duas pelo Dia da Mulher, né? Estamos aqui com a nossa querida Marisa Pinto, que é protetora há mais de 25 anos, e com a nossa veterinária, que tem mais de 15 anos de experiência, que é a nossa Elke, que não é uma maravilha, gente, mas é uma mulher maravilhosa, a nossa Sim. Elke Roriz. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom Que dia. bom contar com vocês. Muito obrigada e primeiro, parabéns. Obrigada. Que iniciativa linda. E tenho a certeza que esse é o primeiro passo de sucesso que está vindo pela frente. É preciso dar voz aos animais. Você está dando esse passo importante agora. Amém. Muito obrigada pelo convite, doutora. E acredito que hoje vai ser uma data que vai marcar para a causa animal. A partir de hoje, vamos estar juntas cada dia mais para dar um passo maior para ajudar os animais. Sim, com certeza. Acho que é o que todo mundo que se envolve na causa, todo mundo que ama os animais, busca, né? Uma melhoria, porque a gente vê que está cada vez mais se afunilando e cada vez mais uma expectativa de não melhora. E a gente quer ao contrário, a gente quer que melhore, a gente quer que avance. Perfeito. Então, vamos começar? Sim. Então, a Elke, por favor, se apresente. Como você me apresentou já, eu sou Elke Roriz, 15 anos, apaixonada pelos animais e principalmente pela medicina preventiva. É a minha área de atuação hoje, dermatologia e medicina preventiva, que eu acredito que é a base de tudo, né? Quando fala de animais abandonados, está faltando muito prevenção, que vem lá de trás. Então, é um prazer enorme estar aqui e poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento para vocês. Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Marisa? Eu sou Marisa Pinto, protetora, formada em serviço social. Me especializei mais na área animal para que venha dar um atendimento melhor para os animais. Sim. Tendo em vista que eu venho há muitos anos recolhendo os animais na rua, colocando em vários locais. Hoje eu tenho um espaço que eu ocupei, que estava ocioso, e coloquei todos os animais que eu venho passando na rua, que eu vejo comentários de maus-trato, e aí recolho esses animais, mas já cheguei a um ponto que eu preciso ver que todos precisamos dar as mãos, todos, porque não é só nós protetores. Nós precisamos de apoio do poder público em geral. Então, Isso é fundamental. Vamos começar a falar um pouco sobre isso, né? Então, assim, doutora, você conversou comigo um pouco nos bastidores, me disse que você atua muito na questão da prevenção. A gente vê muito animal abandonado. Você abre o seu Instagram, abre sua caixa de mensagem, não é um. São 10, são 100. Você acolhe um, né? Nós temos protetores e protetoras que estão todos abarrotados. Temos uma cultura errada, onde as pessoas pensam assim. Eu já ouvi muito isso. Olha, tem um animal abandonado. Olha, não tem nenhuma instituição dessa que pegue, não. Não sabem a realidade, não sabem a luta que é. Você, enquanto profissional da saúde, que trabalha com essa questão de prevenção, não só a prevenção médica em si, do tratamento médico, como é que você vê isso? O que é que pode ser feito para que se modifique, para que se molde de outra forma a condução, para que se termine com, pelo menos se minimize, né, a questão do abandono dos animais que a gente vê em todo lugar? É triste, né? É uma triste realidade. Não só vocês, eu como veterinária, quase que diariamente eu recebo post de animal perdido na rua, post de animal que foi atropelado, animal com o fungo da pele, gato muito comum, esporotricose, que também passa para cães. Enfim, são inúmeras as doenças, de novo, por falta de prevenção. E quando eu digo prevenção, não é nem cuidado essencial básico. Vacina, vermifugação, coleira antiparasitária no geral, vermífugos. Eu falo básico do manejo que vem do próprio cliente. Porque se você parar para pensar, a maioria dos animais que estão na rua já tiveram casa um dia, ou fugiu de uma casa um dia. Muitos foram assim. E esse que fugiu engravidou a fêmea, e aí vieram mais 9, daqui a 6 meses mais, gatinha a cada 2 meses. Então, imagina a quantidade populacional que acontece por falta de uma prevenção essencial, básica, que é a castração, por exemplo. Então, uma das campanhas, assim, de conscientização é a castração. É o primeiro ponto base, assim, né? Então, começa com você dentro de casa. Que, às vezes, o seu animal de dentro de casa foge. E aí, ele vai atrás. Eu tenho muitas experiências, inclusive
eu passei por experiência. Meu primeiro cachorrinho, eu não era nem veterinária. Ele era educadíssimo. Aí vem minha orientação que eu dou dos cuidados básicos preventivos. Aquele cachorrinho que você fala assim, que não precisa de... Eu achava. Não precisa de coleira, porque ele senta, fica... Ele não saía do lado. O que aconteceu? Ele viu uma cachorrinha no cio passando na rua, do outro lado. Ele correu e foi atropelado por um veterinário. Morreu na hora, traumatismo craniano. Essa foi minha primeira perda. Então, eu digo... Um cachorrinho que não saía do lado, educadíssimo, mas a gente não controla. A mesma coisa dentro de casa. Então, tem cachorrinhos que a gente, quando vai sair de dentro de casa, gato, aproveita a oportunidade e foge. Então, a gente tem que ter cuidado básico. A partir daí, eu precisei passar pela dor para aprender que qualquer passeio com pet tem que ser na coleira. Então, guia é um ponto essencial. Ah, meu cachorrinho está acostumado a ir na rua. Meu gato, ele vai e volta, ele tem vida livre. Ele vai e volta, não tem nada demais. Como é que vai prender um gato em casa? As pessoas falam muito isso. Muita gente fala isso. E eu tenho vários casos de atendimento de uma saidinha dessa, volta com esporotricose, ou não volta, ou se perdeu, ou foi atropelado, ou foi na casa de um vizinho que tinha cachorro, os cachorros pegaram e mataram, ou brigou feio com um gato e aí espalha um gato que já era um de rua, com a doença de pele, com fungo, com ácaro, com sarna. E aí começa o mundo. Então, quando eu digo assim que a gente tem que ter esse cuidado preventivo, é sobre isso. E uma das medidas, assim, básicas, baratas da gente fazer prevenção é usar uma coleira de identificação. Uma plaquinha, você não gasta R$20 para colocar seu telefone e seu nome. Hoje tem até o QR Code, né? O QR Code também. Assim. Então, por quê? Eu tenho uma experiência também, mais um caso meu. Nesse caso, foi ao contrário. Numa noite de São João, provavelmente medo dos fogos, uma gatinha persa lindíssima na Estrada do Coco. Eu voltando quase meia-noite, vi aquele olho brilhando, parei o carro, falei, meu Deus, não posso deixar ela aqui. Peguei. E eu vi que é uma gata, já tinha inclusive uma cicatriz de ou castração ou cesárea. Cuidada, né? Cuidada. Ela fugiu de casa. Eu peguei, acolhi. Na época, minha clínica na Estrada do Coco, eu botei cartaz na clínica, na região ali dos postos de busca-vida. Ninguém apareceu. Se ela tivesse uma plaquinha de identificação, ela tinha voltado para casa, porque eu ia devolver. Ela ficou comigo a vida toda. Então, assim, são cuidados básicos. Então, quando a gente vê, todas as vezes que eu vejo nos grupos que eu acompanho, divulga para mim, doutora, mais um perdido, e tem dono. Eu falo, nossa, é um cuidado tão simples, preventivo, que você pode investir na identificação. E mudaria tudo, né? Muda tudo. Aí esse que está na rua faz o quê? Quando volta, quando encontra uma pessoa bacana, é legal. Que segura e cuida, e aí ganhou um lar. E quando não, aí vai brigar, aí vai acontecer tudo isso. Só a bola de neve, por conta de um cuidado preventivo lá de trás. Ou encontra alguém que às vezes maltrata. Ou que não tem condição de dar o cuidado, como nesse caso um gato persa. Exatamente. Que precisa de alguns cuidados, né? Diferente de um gato que tem uma pelagem mais simples. Sim. Então, se você tem amor ao seu animal, você não quer isso. Não pode. A gente acha que nunca vai acontecer. Mas acontece. E muitos clientes, né, falam assim, doutora, é difícil segurar o gato em casa. Minha casa não dá para telar a casa toda, é casa de muro alto. E a gente sabe que gato sobe em tudo quanto é lugar. Então, eu compreendo, mas nem por isso a gente tem que aceitar que é normal abrir a porta e ele sair. Tem alguns que vão fugir, vai ter alguns que vão fugir, mas que se ele estiver com a plaquinha, é mais fácil de resgatar. Ou QR Code, ou o próprio chip, mas a microchipagem tem que ter alguém que resgate, que leve na clínica veterinária para ter o aparelho para fazer a leitura e devolver para o dono. Então, a plaquinha é o mais barato. É o mais barato e rápido, ou o QR Code, que aí a gente consegue fazer a leitura. Não custa nada você ir até um lugar, comprar. Você está assegurando que o seu animal vai, caso ele fuja, ser devolvido e vai estar bem. Exatamente. Né? Então, eu tenho muitos casos de pacientes que eu acabo atendendo porque vieram, acha que foi uma briga na rua, quando vê aquela ferida. Não, acho que é porque brigou na rua. E é a esporotricose, por exemplo. Que, inclusive, está em surto, né? Tá em surto. É Brasil todo, tá? Terrível. Surto no Brasil todo. É chamam do fungo do jardineiro. Então, ele fica nas árvores, fica na terra. As mulheres, nós pegamos. São zoonoses. A gente não está se preocupando apenas com os animais. É uma doença que transmite para a gente. Eu tenho vários, mas são vários casos de feridas que não cicatrizam na mão do proprietário. E achava que não, é uma feridinha no gato porque ele brigou na rua. Ele fugiu,
brigou na rua e não cicatriza. E fora, é um tratamento longo, é um tratamento caro, Duradouro, caro. demorado e leva à morte se você não tratar. Então, eu já tive casos também de perder pacientes porque não conseguiu dar conta. E o pior de tudo isso, se espalha para todo mundo. Por onde ele passou, que arranhou a unha, o fungo fica ali na unha. Inclusive Na pro tutor, saliva, pro responsável, a pra família, todo pro mundo. filho. Verdade. Exatamente. Então, assim, e esse fungo específico não tem prevenção que não seja não deixar ir para a rua. Porque geralmente são os animais na rua que pegam e traz para dentro de casa. Ou o seu gato que saiu e traz para vocês dentro de verdade, casa e para os doutora, cães. E cães também pegam, tá? Eu não sabia. Cães também pegam. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado básico. Por isso que eu bato na prevenção de base. Não deixe sair. Se sair, a gente nem sabe nem se volta. Se voltar, pode voltar com doença. Verme, intoxicação, envenenamento. Quantos estão com fome na rua, não acertou voltar para casa? Come o lixo. Comeu o lixo, tá lá. Ou o gato, que sofre muito, vai para dentro de um condomínio e alguém não gosta e bota um veneno. Por que acontece? São Tantas muitos mortes. Muitos casos, muitos Entende? casos. E eu já adotei uma também, que estava grávida na época, tá comigo com as filhas, eram 3 filhas, porque meu filho encontrou debaixo do meu carro um ser, colocou veneno dentro de um sachê. Um Sério? machinho comeu, morreu, e a fêmea já estava lá comendo, que é essa cristal que eu acabei adotando e estava grávida e não sabia. Então, quer dizer, olhe os riscos de Que o animal envenenamento corre, né? que Muito corre. grande. Então, assim, é cuidado básico. Porque quando a gente consegue castrar, teve a consciência, não quer reproduzir, não é animal de competição, castra. Não quer ter mais filhote? Castra. Quer ter filhote? Tenha com consciência também, né? Porque tem muitos casos que abandonam depois que não serve mais, né? Ainda Verdade. tem É isso, terrível. a reprodução. Tem muito isso. Quantas vezes a gente vê casos de animais de raça que estão aí largados, abandonados? Ultimamente está acontecendo muito animal de raça abandonado. Então, assim, Principalmente e aqui na Estrada do Coco. muitos. E outra, muitas das vezes o proprietário vê o animal com a doença que poderia ter sido prevenida. Mais de 80% das doenças são prevenidas. Doenças e incidentes. Eu sou especialista em prevenção. Muitos abandonam porque não tem condição ou de arcar, ou porque fica com medo, com nojo, quando tem Ou não problema quer de ter pele, trabalho, ou né? não quer ter trabalho. Não quer cuidar mais. E aí é o errante, tadinho, que vai para a rua e transmite aquilo para todo mundo. Verdade, verdade. Olha como é uma bola de neve. Verdade. Que tudo por conta de um cuidado mínimo. é verdade. Se você quer um animal, é um filho. Precisa ter cuidado. Você tem que investir nisso. Não adianta ter uma casa cheia de pets que você não cuida. Sem ter condição de dar a assistência que ele merece. Verdade. Que ele merece. Então É a por isso gente que a tem que ter esse castração é cuidado. importante. Exatamente. É por isso que a castração é muito importante. Hoje devia termos uma educação já lá da escola, né, infantil, que é para se ter um animal, se precisa ter todas as vacinas e castrar. O município, junto com o Estado, já devia dar as mãos para já ter esse controle. Então, hoje está descontrolado porque está nas nossas mãos, mãos das protetoras, que elas não têm. Não dá conta? Não temos mais estrutura financeira, não temos mais estrutura física, psicológica, espaço para colocar animais que estão nascendo descontroladamente nos bairros mais carentes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, todas as cidades na Bahia, no Brasil em geral. Isso. Né? O descaso do descontrole populacional de cães e gatos está vindo aí por falta de educação, já lá na base do município, no estado, e que já poderia ter uma propaganda mais forte. Quem tem animal, tutores, procure lugares para castrar, e a castração tem que ser gratuita. Isso é Né? essencial. Isso tem que ser café com leite, café com pão. Castração de animal é com 6 meses. Tem um animal, vamos castrar o animal? Vamos castrar o animal. Os gatos podem ser castrados mais cedo, porque os gatos eles entram no cio mais cedo, doutora, aqui a senhora me diga, que a senhora tem mais experiência nessa área, que os animais fêmea, gato, eles entram no cio na idade de 4 a 5 meses, as fêmeas, gata. Os cachorros demoram mais um pouquinho, porque elas precisam menstruar na idade, né? E aí é um pouco mais tarde. Mas as gatas, eu vejo lá, porque eu cuido de gato, hoje eu tenho um espaço com mais de 200 gatos, que eles, 80% deles são os portadores de esporotricose, porque são gatos que são anunciados na rua. Dona Marisa, eu vi um gato ali assim, eu vou lá e recolho. Quando eu chego lá, a minha já está em estado avançado, já está com perca de membro, de cauda. Então, eu venho recolhendo esses animais há muitos anos, portanto, eu também peguei o esporotricose e vamos deixar claro que a esporotricose não é do animal. O fungo existe em todo local.
Lugar que tem terra, lugar que tem vegetação, lugar que tem folhas, madeiras, existe o fungo. O animal, por estar arranhando aquele local... Se contamina. Se contamina, passa para as unhas dele. Então, ele, dentro de um ambiente que ele está, ele arranha o tutor, ele arranha o coleguinha, o amiguinho, e aí passa para eles. Então, é isso aí, a contaminação vem através disso aí. Mas vamos deixar claro que a contaminação, o fungos, não é do animal. Ele é vítima, né? Igual a Exato. gente. Graças a Deus, ele sinalizou que já existe uma doença no solo. Então, o animal é um sinalizador dessas doenças zoonose. E é importante você falar isso, Marisa, porque muitas pessoas abandonam e culpam os animais, né? A gente vê casos até de maus tratos, de matar o animal, de abandonar em qualquer lugar. E isso é um risco terrível porque ele está ali contaminado. Há pouco tempo eu soube de uma situação, soube entre as protetoras, não sei nem porque esse caso não foi abertamente falado, de uma rede, né, de supermercados aqui que havia uma colônia. Os animais estavam com esporotricose e estavam sendo tratados por 2 protetoras, né? Um grupo de pessoas estava indo tratar e naquela data da noite deram um sumiço nele. Então, assim, o que aconteceu com esses animais? Esses animais contaminados foram colocados em qualquer lugar, em abrigo, soltos em qualquer canto. Isso aí vai se proliferar. Sem passar o histórico Sem dele, falar da né? questão do maus tratos, que isso aí é uma coisa que está clara, mas da questão da saúde pública. Verdade. Enquanto o Estado, quando eu digo Estado, são os agentes governamentais, não entenderem, já indo um pouquinho mais avançando um pouco na conversa, que os protetores, as pessoas que cuidam dos animais, são braços necessários. Sim, porque o Estado não tem como importantíssimo. assumir, a demanda é muito grande. Sim. Então, eles têm que ser valorizados, eles precisam de apoio. Isso é Precisamos uma questão de reconhecer. saúde pública. Cada um Verdade. fazendo o seu papel. Precisa gente. reconhecer as protetoras, que nós Isso. somos pessoas que estamos agindo todos os dias. Nós agimos 25 horas, não é 24 horas, não. Nós agimos 25 horas por dia, porque o caso é sério. O caso é muito sério de abandono de animais doentes, certeza. muito acidente. Então, é preciso que o município e o Estado nos dê as mãos, nos junte todas, faça um chamamento público, chame todas que têm animal, que recolhe, para a gente nos ajudar, para ajudar os animais. Eles precisam, gente, os animais precisam muito de ajuda. Muito, muito de ajuda E mesmo. mais uma vez vem a parte da prevenção como uma campanha de orientação. Nós, como veterinário, a gente tem um papel de ensinar, De de fazer orientar cliente e toda a parte política por trás, governamental, verdade. tem que ter essa campanha. Da mesma forma, por exemplo, que faz a campanha do cuidado para nós em casa contra a dengue. Sim. Não faz uma campanha todo ano, o Brasil todo? O dia D, né, da O vacinação. dia D da vacinação. Por que exatamente. não fazer essas campanhas de conscientização em relação aos animais? Você Porque o falou que uma coisa falta é isso, interessante, viu? entende? Desculpe lhe interromper, mas eu não vejo. Eu sinto muita falta disso. Eu não vejo outdoor, eu não vejo, não só em Lauro, em todos os lugares que eu ando, Salvador, né, em toda a região metropolitana. Além de uma campanha junto às escolas, né, que seja Sim, divulgada, precisa. para que as crianças que estão, como você falou, da base, conhecendo sobre isso, cuidando do seu pet em casa e crescendo com essa orientação, né? Não temos. Eu também não vejo nada, eu não vejo. A gente Não vem tem. falando da Só em campanha tempo da de eleição. raiva. Em tempo de eleição começa, vamos fazer a vacina. Bora, a castração é importante. Eles só divulgam em ano de eleição. Em ano de E é eleição, o ano todo, toda a né? É o propaganda. dia inteiro, todos os dias. Como vocês que estão na rua, Sim. observem a gente que fica do lado de cá também, que a gente fica de mão atadas, que a gente não consegue abraçar todo mundo. Nem Verdade. vocês, nem ninguém. Então, se for um trabalho conjunto, eu acredito muito nisso. Assim como faz a campanha de conscientização da vacinação da raiva, que é o que divulga, É muito importante. por que não? Que é muito importante, Com mas certeza. existem muitas outras zoonoses básicas. Ancilóstoma, por exemplo, é uma verminose, que é aquele bicho geográfico que passa pra gente. Sim, conheço como Sim, bicho bicho geográfico. geográfico. Então, isso. tanta criança brincando no parquinho, por isso que eu digo, somos profissionais da saúde Isso. e não da doença. A prevenção Somos é essencial. saúde É essencial. única. Veterinária, saúde única. É ambiente humano veterinário. É todo mundo junto, e os animais. conjunto. Então, a gente precisa ter essa consciência de que uma campanha dessa de conscientização... Tantas crianças pegam o tal do bicho geográfico e não sabem que foi uma verme. Que o cachorrinho ali fez um cocô e deixou aquele cocô ali e passou para eles. Ou o próprio cachorro pode pegar várias verminoses dos outros animais selvagens, silvestres, enfim. E outras doenças como fungos, vírus, bactérias, FIV, felva em gato, enfim. Sim. É um mundo
de doenças que, por isso que eu digo, mais de 80% pode ser prevenidas. Então, é um trabalho de cuidado. conscientização básico nas praças, nas escolas, conscientização dos maus tratos de criança que começa da base. A gente tem visto casos terríveis, né? A gente teve agora o caso do cão-orelha. Pois é. Agora, acho que tem 2 dias, um rapaz, acho que em Fortaleza, que fazia lives e com requinte de crueldade, matou mais de 100 animais. Então, a gente pensa, às vezes parece que é uma coisa isolada, mas não é, todo um contexto. Exato. Tudo começa com a falta de educação básica, depois vai com a falta de orientação, às vezes, ou de conscientização da pessoa que tem o animal. Aí. Porque às vezes ele tem um veterinário que orienta, ele tem uma pessoa que orienta, mas ele não tem aquela consciência ou não quer ter. E deixa o animal sair sozinho, não tem os cuidados que deve ter, não castra. Há uma cultura de que a castração não é boa. Eu vejo, assim, terrível. Muitos homens, me perdoem os homens, mas muitos me dizem, às vezes, eu não vou castrar meu animal é macho. É verdade. Não tem a ver, machismo, né? Vai perder a masculinidade. Até na causa animal. Então, o que a gente vê? Todo esse contexto vai gerando uma bola de neve. Verdade. E vai acontecendo o quê? As pessoas vão adoecendo, é uma questão de saúde pública, doença mental também, né? As pessoas, esses protetores que estão sobrecarregados, são abrigos lotados, animais sem condições mínimas de saúde ali. Bem sei. Porque as pessoas vão se envolvendo, né? E tira difícil, da rua, aglomera e é acaba um passando para o outro. Quando você ama um animal, quando você é apaixonado pelo animal, você vê o animal ali atropelado, o animal ali na rua sofrendo, você termina acolhendo. Exatamente. E você depois não tem quem lhe acolha. É verdade. Né? Acolhemos por instinto materno. Acolhemos porque são mulheres. A mulher tem muito isso, né? Mas nós temos os protetores homens também, hein? Porque senão o pessoal daqui a pouco tá me ligando, doutora. Mas nós, mulheres, somos maior. Somos mais fortes. Mais sensibilidade. Temos mais sensibilidade, né? No olhar. Eu mesmo cheguei um tempo de pedir a Deus, dizer assim, Deus, por favor, não permita na minha saída ver um animal, pelo amor de Deus, que eu não aguentava ver. Até em um saco de lixo eu achava que era um animal. Para, meu marido do carro, que eu quero ver aquilo ali ser um bicho. Então, a gente chega a ficar sensível. Vai adoecendo. Isso já é um sinal de um problema que a gente tem que já tratar. Mental. Porque a gente já fica preocupado por causa do... Por que isso? Por causa da excesso de abandono. Isso. O que é isso? É falta de controle. O Estado e o município precisam fazer um chamamento público e dizer todos os protetores da nossa cidade precisam estar reunidos para estar falando o que está acontecendo nos bairros, nos condomínios, porque nós precisamos fazer criar uma cadastro prévio desses protetores para que se organize. Somos todas juntas protetoras, uma ligando para a outra, uma passando sofrimento para a outra, uma sofrendo mais com o problema da outra, porque estamos endividadas com ração, que não é obrigação nossa dar ração. A obrigação do município, porque nós recolhemos da rua, nós fazemos esse trabalho para o município. E todo mundo paga seu imposto para que as coisas Nós pagamos consulta médica, nós pagamos castração do nosso bolso, nós internamos do nosso bolso, fazemos vaquinha, fazemos bazar. Quer dizer, chegamos a um ponto que agora estamos entaladas. Fazemos o quê? Quem vai desentalar isso? Isso aí. Muitas morrem, protetores estão morrendo, estão depressivos, estão morrendo, casas cheias de animais, porque não existe... Uma política pública realmente acolhedora. Que nos reconheça que nós somos agentes comunitários da causa animal. Nós não somos reconhecidas como agentes comunitários. Somos reconhecidas como protelocas. Somos loucas para tirar os animais da rua. É engraçado, eu vou lhe interromper um pouco, porque eu ouço muito isso. Quando você começa a se envolver na causa, muita gente, quando você diz assim, é protetora... Aí você comenta, poxa, tem um animal ali, eu gostaria de... Você pode divulgar para ver se a gente consegue uma adoção para ajudar. A pessoa ri para você. Verdade. Diz, você é protetora? Olha, também tem um animalzinho lá, você não quer não? Ou outros falam verdade, pior. É assim mesmo. Por que você não ajuda uma pessoa? As pessoas parecem que não entendem que, em primeiro lugar, cada um tem o direito de seguir e de acolher a causa que mais lhe... com quem mais você se identifique. Né? Segundo... Dificilmente uma pessoa que acolhe o animal, que atua na causa animal, não ajuda e não acolhe pessoas. Perfeito. Geralmente é ao contrário. Quem critica e quem tem uma posição dessa é que não faz nada por ninguém. Por ninguém. Né? E os animais são seres vivos, os animais sentem dor, os animais sofrem. Né? E a responsabilidade maior é nossa, que somos seres humanos, que temos a capacidade de raciocínio mais avançada, porque eu acredito muito no raciocínio que os animais têm, não acho que seja só instinto. Né? Então, é uma situação... muito complicada, porque você toma partido, você quer ajudar e as pessoas criticam. Verdade. As pessoas acham aquilo assim, fazem chicana, acham que é uma coisa sem valor. Serve na hora de falar, olha, divulga para mim, resgata aquele ali, mas na hora de dar um apoio, de... né? Como no caso Orelha, viu? Eu vou trazer disso. até mais isso, porque, claro,
Eu deixo bem claro que foi terrível. A gente precisa de justiça. E uma comoção que tinha que ser mesmo, tem que ser. Mas muitas pessoas ficaram condoídas. Oh, meu Deus, foram para a rede social, porque eu tenho uma orelha. Mas quando tem um animal, uma orelha do lado dele, Perfeito. ele não faz nada. Verdade. Né? A gente vê condomínios onde aparece o animal. Eu fui testemunha disso, passei por isso. Uma cadela já idosa apareceu em um condomínio aqui de Lauro e parou na porta. Ela escolheu ali. Ela estava pedindo ajuda. E você não viu movimento nenhum de ninguém. Carla, eu não gosto de animal, eu não quero ter animal, não quero ter esse trabalho, eu não tenho tempo. Beleza. Verdade. Mas se você não pode ajudar, você não precisa atrapalhar. Perfeito. Você pode chamar o condomínio, reunir as pessoas ali que se interessem. Vamos colocar em outro lugar, vamos fazer um trabalho, vamos ver se está castrada, vamos ajudar esse animal, Perfeito. vamos buscar alguém que possa adotar, vamos fazer uma campanha e não simplesmente enxotar. Ignorar. E não simplesmente achar que não é problema seu. Porque Fazer um descaso É com problema. aquela vida ali. é uma questão, como eu disse, de saúde pública. Isso vai reverberando até que ele atinge, como a gente vê, e nós vamos ter vários outros podcasts aqui, outros programas, falando das doenças também, né, doutora El, que já está convidadíssima, e outros profissionais Muito também, a prazer. Marisa também. Eu quero ouvir todos, eu quero ouvir as pessoas de Salvador, de Lauro de Freitas, porque, como eu estava conversando aqui, para você que está chegando agora, esse podcast é um sonho de mudança. É um grito de revolta, é um grito de esperança, porque eu, enquanto protetora, já não aguento mais ver essas situações, ver esse descaso, porque você adoece se você não tiver cuidado. Verdade. Então, a gente está aqui em busca disso, de trazer informação, de falar das doenças, do abandono, principalmente da castração. Como vocês falaram, é essencial. essencial. Senão não vai acabar nunca. Controle populacional acabar nunca. É o passo essencial. principal, Passo né? principal. E como a cada 2 meses a gata vai ter neném, Tem que criar. É né? e terrível. basta ter um macho do lado que ele estimula o cio dela o tempo inteiro. É verdade. Muitas sério? aí- Eu pensei que sério. fosse Eles com essa sobem parte nela, eu não Muitas sabia. podem estar amamentando com 30 dias, 40 Sim, dias de sim. parida, ela vai engravidar de novo. Porque é o macho que estimula o cio da incrível, gata. Fica subindo neles. Diferente da cadela que cicla 2 tem vezes no um- ano. tem um período, A né? média, né? A De 2 média. vezes no ano. Então, esse controle populacional é o ponto-chave. Sim. Você que tem em casa, que tem condições, que leva numa clínica para operar, ok. E os de rua, quem olha para eles? Por isso que eu digo, a preocupação vem da base. Verdade. Se existisse uma campanha mais pesada de conscientização da castração, sabe? Por exemplo, farmácia popular, a gente sabe que tem na medicina Sim, humana. Por sim. que não alguns produtos? Muito Esporotricose, eu não sei como é que está hoje, não sei se vocês sabem orientar, mas eu sei que o Centro de Sim. Zoonoses fazia a distribuição da medicação. Ainda faz, mas faz com muita deficiência. Na minha cidade mesmo, em Lauro de Freitas, eu sei que é deficiente. Camaçari é deficiente. Outras cidades, Salvador ainda assiste algumas protetoras, mas assim, Sim. não é Suficiente para suficiente. porque quantidade Para de- atender. Não precisa São só dar muitos. o medicamento à protetora, não. Eles têm que ter um veterinário para ir lá ver a situação do animal, para ir lá Fazer uma análise. fazer uma análise, E eu chegar te falo próximo. mais, tá? Muitos dos protetores, como você acabou de relatar, pega a esporotricose. Porque não é só um remédio. Verdade. Eles arranham. Na hora de você Não. dar um remédio, ele pode ficar Ele ali, te machucar com a saliva dele, Arranha, com a brincando secreção. Até com a gente Então, assim, é um cuidado de saúde única. única. Não é só doar um remédio, não é só Sim. sobre isso. Entende? É luva que se gasta, é tempo, dedicação. Às vezes a gente fica, imagina vocês, Verdade. com 200 animais, tanta gente que tem 80% portador de tudo. esporo. Às vezes fica assim, o que eu vou fazer? Dá desespero. Dá desespero. Então, por que Bate, não tem a momento que campanha bate. lá de trás, sabe? Com Castração. certeza, se você Castração. tem esse trabalho preventivo, isso tudo ia cair. Evita tudo. Por que é no mínimo atropelado? 50%. Porque Todos os fugiu? meus gatos No são mínimo. castrados. Todos os É meus isso. gatos são castrados. Tem que ter, gente. Fica parecendo que vocês estão enxugando gelo. É um Sim. trabalho. Estamos, né? É. A verdade é que nós estamos. E vai chegar uma hora que Não vai me sinto colocar ainda assim. onde? Vai colocar onde? 200, daqui a pouco é vezes- 400, daqui a pouco é... Já cheguei a Não 380 gatos. Olha isso, tá vendo? Eu já castrei uma vez de uma cliente 200 gatos. Começou com um que foi deixado na porta dela, do trabalho dela. Ela é enfermeira do Roberto Santos. E aí deixaram uma caixinha. Aí de um virou 2, depois virou 3. Aí chegou a 208. Eu fiz a complicado, castração de gente. todo Complicado, mundo. complicado. Então, assim, é o básico. Vermífugo, por que não? Tentar uma parceria com grandes empresas, de fazer alguma distribuição. Faculdades, doutora Ellen. Faculdades. Nós temos aqui em Lauro Verdade. faculdades. Exato. Temos o hospital veterinário aqui da Unime, todo mundo conhece, Claro. né? Não é segredo.
E eu penso muito nisso. Outro dia eu estava conversando com uma protetora também, a Lu Boaventura, e dizendo por que a prefeitura não busca uma parceria, né? 2 dias na semana. Se terça e quinta castrassem 10 animais por dia, seriam 20 por semana, seriam 80 por mês. Sim. Gente, eu vou falar pela minha experiência veterinária. Tem muita gente boa. Tem. Isso a gente Ainda sabe que tem. existe. Tem. É saber chegar neles, de repente, Sim. né? Tem essa campanha de conscientização. Claro, não dá para abraçar tudo, mas fazendo o básico de conscientização com muitas clínicas parceiras, com muitos veterinários, sabe? Eu acho que tem que se unir. É todo mundo junto. Toda a causa, Toda né? a causa, porque parece que fica uma guerra, né? De briga, de politicagem com o protetor, com o veterinário. É todo mundo unido numa causa só. Eu penso assim, o profissional, ele precisa sobreviver. Claro. Ele não tem pé de remédio, como eu brinco. Ele não tem pé de gaze, né? Ele não tem uma casa, um sítio para abrigar e fazer pós-operatório. Sim. O protetor, a mesma coisa. Então, tem que haver uma compreensão de que o protetor é uma pessoa que está tentando ajudar, fazer o que o Estado não consegue, porque é uma demanda grande. Os protetores também têm que entender que o veterinário tem um limite. Perfeito. Ele pode ajudar em um certo ponto, mas ele também precisa, ele tem que comprar um remédio, algo tem que ser cobrado. Verdade. E o Estado tem que entender que essas duas pontas estão ali para lhe ajudar, não são inimigos. Isso aí. Então, a gente vê... quando eu pensei no podcast, quando eu pensei nesse trabalho, eu disse, a gente está aqui, não é para atacar. Claro que a gente vai ter momentos que vai ser uma coisa mais acirrada, algumas situações, algumas denúncias, isso acontece. Mas a gente está aqui para ajudar. Perfeito. A gente está aqui para melhorar. Não adianta, enquanto protetora, enquanto veterinário, chegar somente para o Estado e culpar. A sociedade também precisa agir. Claro. Até porque eu não quero destruir o Estado, Perfeito. senão quem me apoia? Perfeito. A gente está aqui para construir uma conversa, construir uma rede de apoio, e é fundamental que as pessoas tenham essa consciência. Verdade. Os médicos, os operadores da saúde, os responsáveis pelo Estado, eu digo isso de forma global, né? Não se trata aqui de nenhum partido, eu deixo claro. Sim. Se fala do Estado como Em geral. o responsável em gerir a sociedade. Da sociedade, porque muitas pessoas simplesmente não se comprometem. Eu entendo, como eu disse, que cada um tem sua opção. Às vezes você não quer adotar um animal, não quer se envolver. Mas o mínimo você pode fazer. Verdade. Né? Se você, às vezes, não quer resgatar o animal, você pode postar, você pode pedir uma ajuda, você pode botar uma água na sua porta, porque tudo isso ajuda. Com certeza. Né? Você pode respeitar o protetor, respeitar o profissional que está Quem tomando tá fazendo, essa né? posição de ajudar Perfeito. e unir. Porque, gente, a questão é muito maior. Nós vimos agora a Covid. Né? A gente teve... Foram várias especulações, veio disso, veio daquilo. Mas a gente sabe que veio... foi ligado à questão animal, né? E outras podem acontecer. Não digo no Muitas. mesmo tamanho, talvez. Ó, a gente tá crescendo muito, que pouquíssimo se fala, que muita gente não conhece, é a verme do coração. Eu já ouvi falar, sim. Girofilariose. Sabe qual é é transmitida por um vetor, que é um mosquito. E um dos mosquitos, sabe quem é? O mosquito da dengue. Que transmite tanta doença, né? Olha isso. Lá atrás só existia dengue. Dengue. Agora são... É zika, chikungunya e várias outras verdade. que vão surgindo, vai sofrendo mutação, enfim, vai surgindo outras cepas. E a Giro, por exemplo, que é a verme do coração, e às vezes você vê um cachorrinho na rua com a gripe tossindo, e você pensa que ele é cardiopata, você pensa que ele é velho. Ah, morreu de velhice. Estava gripado. Tem uns que acham que cachorro nem fica gripado. E é foi algo uma a mais, né? verme que foi instalada no coração dele por conta desse vetor do mosquito. Olha a importância de controlar os mosquitos. Leishmaniose nem se fala. Leishmaniose, eu perdi um animal há pouco tempo e fiquei muito sentida. Eu achei na rua e adotei. Ela estava sadia, com o tempo ela começou a mancar, tem algumas coisas, eu descobri a leishmaniose. Sacrifiquei agora em dezembro, infelizmente, né? Sofri muito com isso. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu não sabia. Eu ouvia falar leishmaniose, mas eu não sabia até que ponto isso ia. E eu descobri que ele é transmitido através do mosquito palha. E esse mosquito, ele se desenvolve em áreas com folhagem seca, que é o que a gente mais tem. Aqui é o região endêmica. verdade. Buraquinho região Aqui endêmica. Camaçari. Entendeu? E que Carla. passa para as pessoas. E é uma doença séria. Seríssimo. Não existe mais área endêmica. Tudo é endêmico. Nós Sabe o temos- que eu costumo falar? 10 anos atrás, quando começou a surgir muito caso, na época não tinha tratamento. Era eutanásia, né? Que Era indicado. eutanásia. Graças a Deus, temos já temos novas medicações que chegaram. bom, Mas são que bom. caras, mais uma vez.
prevenir é sempre melhor e mais barato do que remediar. E o apoio do Estado nesse momento. salva. Para Você- que seja fornecido alguns medicamentos, né? Algumas vacinas que a gente não tem. Não temos, é E o verdade. controle dos mosquitos. Entende? Que tudo é o básico, a prevenção vem do básico, não é o foco no paciente com leite, que é o casal humano. É o foco, quem transmite ele é o mosquito. A gente está aqui, nossa região inteira foi feito desmatamento, construção de prédios paralela inteira. Sim. Antigamente eu dizia assim, para eu explicar para meus clientes a importância de encolerar. Essa é uma A campanha que o Excalibur, governo né? Que é deveria... a marca, mas é a coleira que tem outras. tem várias hoje no mercado. Eu dizia assim, É não importante. existe na paralela um muro e fala assim, mosquito, fique Não entre aqui. na minha casa. Não vá para Salvador, não não. existe, Porque não eu tinha existe. clientes em Salvador que diziam, doutora, mas aqui não é endêmico, né? É lá na região de Linha Verde, meu cachorro não vai para lá. Só que esquece que o mosquito não tem limite. Ele circula tudo. Eu digo que carrapato sobe elevador. E sobe literalmente. Verdade. Olha, eu tenho é muito caso, né? E eu vou lembrando, é. você vê, tudo é o cuidado preventivo. Sim. Eu tenho uma cliente que ela mora no 17º andar, é uma idosa, que tem uma cachorrinha que não sai de casa. Já é uma idosinha também. Nunca sai. É porque é uma idosinha, cuida dela, o xixi é na varanda. Ela teve doença do carrapato. Vai Ela, entender, doutora, né? desculpe. Vai entender. Aí ela, doutora, desculpe, eu não estou desconfiando da senhora, não. Mas é porque ela não sai daqui. Como? Ela é cuidada, e é muito bem cuidada, inclusive. Eu digo, meu amor, você não tem culpa. Eles entram. Entram. E aí a gente fez sorologias, PCRs, confirmou 2 das. Existem algumas doenças, também o foco, todo mundo pensa que é só Ehrlichia babese, mas tem hepatosum, tem anaplasmose, enfim. Várias tem algumas doenças. doenças. E aí, depois de uma semana, ela falou para mim, doutora, eu quero te pedir desculpa. Ela pegou o carrapato, já sei de quem foi. A vizinha da porta da frente, a cachorrinha estava internada com a doença do carrapato. Ou seja, o Ele sai carrapato andando. veio debaixo da porta e entrou na casa dela. Então, eu digo assim, a gente traz, por isso que eu digo da prevenção. A gente, mas meu gato não sai de casa, para que eu vou vacinar? Para que eu vou Não é bem vermifugar? assim, né? Não é bem A assim. gente traz na roupa, a gente traz no sapato. Por que na Covid, o vírus, todo mundo se preocupou em deixar um sapato do Limpar lado as de coisas fora, que limpar compravam no tudo? mercado. Tá no passa ar. em tudo. Quantos casos a gente vê, quem é protetor, que vai pra mata, que vem no nosso corpo carrapato de Carrapato. pulga? E você não vê. Não Você percebe. vê. Tira- Olha, Traz assim, lava no sapato. 10% está no corpo ou 1% está no corpo. O resto tudo está no ambiente. Então, quando a gente vê um cachorro ou um Sério. gato com pulga, se tem uma pulga, tenha certeza que tem mais de 200 no ambiente. Meu Deus. Então, assim, Sério. o controle... Nada e com uma pessoa esse... especialista. Exatamente. pra- doutora, muito E bom. aí vem o Orientar a controle. gente. É verdade. E vem um controle. Quando a gente faz uma vermifugação, por exemplo, a pulga, um gato é comum de ter pulga, né? Sim. Gato de rua a gente vê muito. A pulga transmite uma verminose chamada dipilídeo. Gente do céu. Vê? Eu tenho Olha muito pra isso. aprender, viu, gente? Então, quando a E eu gente digo a faz um vocês. produto, aí, não, eu dei o remédio para ele. Mas você cuidou do ambiente? Que às vezes ele faz certinho. Por Tem isso que que eu digo fazer a assim, ó, higienização, o que né? falta é orientação. Eu sou muito da linha positiva, eu acredito que existe muita gente que ama os animais. Falando dos domiciliados, né? Que cuida, mas ele não sabe, é falta de informação. Então, às vezes, acha que deu um comprimido ali para pulga e carrapato, tá tudo ok. Ou nem quer dar porque não sai de casa e ele não tem porque você não viu. Mas ele tem, o ambiente tem, a gente tem que prevenir. Então, às vezes, você cuida do corpo do pet, só que o ambiente está com ninho, estourando. Uma pulga vai colocar mais de 400 ovos e daqueles ovos vão virar 400 pulguinhas. Exatamente. O carrapato é a mesma E coisa. você, às vezes, não e vê. ele sobe parede, a gente não vê. Não vê. Porque ele só vem no animal para se alimentar e sai. Isso aí. Ele não fica. Quando fica, é porque ele veio se alimentar e tem muito no ambiente. Então, olha o que é o controle. Aí a gente pega um animalzinho desse da rua, traz para dentro de uma colônia, traz dentro de um lugar desse, cheio de pulga. Olha como espalha para todo mundo. É verdade. Aí dá um comprimido para todo mundo. Imagina para 200, 300. Sim. E aí, o ambiente? Como é que tá o ambiente? Você cuidou do ambiente? E esse remédio tem uma validade. Vai chegar em um Não é momento para a vida toda. que o seu animal vai terminar se contaminando. Não tem pra onde correr. Eu tenho isso. Quando eu cuido de um animal com o felve ou FIV ou com a rinotraqueite, eu isolo, ele isolo, né? E aí... Mas o vírus não se isola, o vírus se espalha. É vírus. É, isso aí. Então, eu levei ele para um ambiente que, dentro de um local que o vírus já passou ali para todo mundo. Aqueles que estão com a imunidade mais baixa já sentem a porradinha. Pois No outro é. dia já amanhece com o olho remelando, no outro dia amanhece com o focinho mais para baixo, não quer mais comer, já fica olhando. Como é que você olha para 200 de um Agora, dia? imagina se deixa na rua. Quantos e quantos que estão Exato. sendo
acometido a essa doença. Por isso que eu digo assim, ó, a gente tem que fazer nossa muito parte. Todo mundo junto tem que fazer a parte. Temos que dar A sociedade tem formiguinha. que entender isso. Tem que entender isso. E quando a gente cuida do nosso dentro de casa, a gente está fazendo não só um bem, amor, proteção ao nosso. A gente está fazendo um bem, um amor, proteção aos outros A todos. da rua. Verdade. Porque é assim que se diminui a contaminação, assim que a gente diminui o espalhar das doenças por aí. verdade. Entende? Então, toda vez que a gente parar para pensar numa doença, fala, como eu posso prevenir isso aqui? E não só A prevenção cuidar. E é mais barato o custo. Muito. Se você Gente, dá um como remédio, se prevenir é você caixa importante. seu animal, você vai ter um custo muito menor do que lá na frente, quando ele adoecer. Exatamente. Quando ele engravidar, né? Emprenhar, como se diz aí. É. E são outros animais para você alimentar, até que você doe, até que você venda, como algumas pessoas fazem, né? É uma coisa que a gente vai conversar depois sobre isso, é só um comentário. E essa questão da doença que você falou é importantíssima. A questão dos animais abandonados. Voltamos lá ao começo do nosso podcast, da nossa conversa. Lauro de Freitas, principalmente, e Salvador também, nós temos muitos cachorros abandonados e cavalos na rua. Cavalo e cachorro, se eu não me engano, são vetores da doença da leishmaniose. Quando o meu animal pegou, não, ele já veio doente, eu não sabia. Sim. Eu levei no especialista também, eu até agradecer ela, a doutora Daniela Laranjeiras, que é uma pessoa que trabalha na UFBA. E ela me explicou, porque a minha família toda ficou preocupada, que é uma doença que passa para o humano. Sim. Queriam que verdade. fizesse a eutanásia. E ela me disse, Carla, quando o animal... Você está em um lugar limpo, se sua casa não é um lugar que tem acúmulo de ar escura, cheio de entulho, de coisas assim. Se você usa coleira, se você trata ele, se você medica ele, doutora, depois vai me dizer se eu estou errada, dificilmente você vai se contaminar com esse animal, porque o mosquito precisa picar o seu animal, que com a coleira e com a baixa... você diminui a carga viral com a medicação. Vai ser difícil. Então, ele vai picar o seu animal, acho que leva 72 horas, para ele realmente virar um transmissor e ele picar. E é muito difícil que esse animal, esse mosquito, fique na sua casa ali quietinho esperando. Olha, eu vou aguardar aqui, porque daqui a 3 dias eu vou picar ela também. É muito mais fácil, como a gente vê aqui em Lauro de Freitas, eu falo muito em Lauro de Freitas porque é onde eu moro hoje, o animal já vir contaminado, o mosquito já vir contaminado, porque a gente tem cavalos pelas ruas, cachorros abandonados sem tratamento. Igual a Salvador. Não só eles, os sariguês que a gente vê na rua, os miquinhos que a gente alimenta, transmite raiva, eles não são culpados, eles são vítimas. Por isso que eu digo, sabe? É a mesma coisa da gente entrar numa mata fechada que tem um ciclo de vida ali dentro acontecendo. Entre eles, tá tudo ok. O problema é quando a gente desmata para a construção da sociedade entrar. Por que essa região da Paralela com novos prédios, né? Aqui, Linha Verde toda, a gente tem muito caso. Porque a gente entrou, a gente invadiu no espaço dos mosquitos, entende? Então, é mais fácil. Antigamente eu ficava... Nossa, por que a gente não pode tratar e tem que sacrificar um animal com leishmania, por exemplo? Isso. Na época que não tinha tratamento veterinário. Existia no humano. Sim. Eu digo assim, não é mais fácil tentar controlar o mosquito? Que é o principal causador, que vai espalhando, é o vetor. Ele picou qualquer outro mamífero, e aí vai espalhar. Se pica o outro vir picar, vai pegar a doença daquele que picou e passa adiante. E não só isso, tá, gente? O carrapato, por exemplo, passa várias doenças pra gente. Doença de Lyme é uma doença seríssima. Eu não tenho uma conheço doença de cliente. Lyme, É um Nunca ouvi tipo de falar. carrapato. Pois é. Febre maculosa. Então, assim, Sim, existem a febre. muitas doenças. É uma gama que são zoonóticas, que se a gente tem um cuidado básico preventivo, por isso que eu digo, quando a gente cuida em casa, a gente evita muita coisa de estar acontecendo na rua. Porque a vacinação é extremamente importante e essencial. Por que a gente voltou a ter casos de raiva, por exemplo? Porque a gente ficou um tempo sem vacina. Olha como é importante o cuidado. Eram doenças que estavam erradicadas. Sim. E, infelizmente, voltou. E não estou falando só daqui. Estou falando a nível Brasil. A nível Brasil, Sim. Então, assim, a gente tem que parar para entender que o que a gente tem de cuidado básico, essencial, tem que ser feito, sabe? E se a gente começa a ter esse cuidado do animal filhotinho, não deixar ir para a rua, cuidar
o básico dele Castrar, ali. logo na idade certa. Tem Castrar, fugar. vacinar é muito importante. Isso é E muito importante. evita. E em sociedade, eu sei que ninguém consegue, é muita gente. É muita gente, eu falo que são os animais, viu? É muita gente solta, é muito animal abandonado, sabe? É muito descaso É também, muito né? descaso. Descaso com a saúde pública também. Saúde Tanto da pública. sociedade, que parece não entender isso. Acho que essa live... Não é live, gente, é um podcast. É um bate-papo Eu acho um gostoso. bate-papo gostoso É. e muito, muito, muito importante. Está sendo bem fundamental para que as pessoas comecem a parar, a analisar, a pensar, a se conscientizar. Perfeito. Porque não Sim. é somente um animalzinho que está ali. Isso envolve uma cadeia grande. Né? O Estado também tem que estar atento a isso. Perfeito. Porque quando você tem uma pessoa que pega uma doença dessa e ela vai para a rede pública para se tratar, isso é custo. É toda uma rede, é todo um conjunto de ações, né, que terminam dando custo para a pessoa, para a sociedade, né, para você que tem um animal, para o Estado que vai tratar aquela doença no humano também, e até com a zoonose que ele também tem que agir com relação ao animal. Exatamente. Então seria muito mais simples se as pessoas começassem a modificar os seus hábitos, a cuidar dos seus animais. Conscientização. Que o Estado enxergasse e atuasse dessa forma, chamando os protetores para junto, Fazer o chamamento para público. cuidar, Pra quem para tem apoiar. mais de X E vou te animais em falar. casa, Cadastrar é os muito bom protetores, isso aí. cadastrar os animais. A Sim. gente teve até agora o Cadastro Nacional, que está de parabéns, Isso. né? Porque você vai conseguindo não ficar só de adivinhação, de achismo. Você vai conseguindo controlar, ver a quantidade de animais que você tem, as doenças que existem, vai conseguindo tratar Eu acho dar uma importante, outra... viu? O Uma outra movimento, cadastro, o eu acho movimento importante. de orientação, esse movimento de informação, se fosse vinculado a uma TV, as campanhas, olha a gente lá atrás, ninguém usava cinto de segurança no carro. É. Hoje em Verdade. dia você fica até agoniado. né? Teve Se que você botar uma botar o multa para cinto, ter é. consciência, mas hoje em dia, se a gente não coloca o cinto, a Dá gente fica agonia. agoniado. É Eu entro verdade. no carona, eu boto o cinto atrás. Eu também, você Sabe? Então, assim, viram a consciência, porque a gente foi educação. educado. É questão, é. Então, é questão de orientação. Eu acredito que muitas coisas podem ser evitadas se você começa a orientar de base. Por isso que eu falo da Sim. prevenção, É sabe? Vai melhorar daqui para frente. Porque, assim, a questão de hoje estarmos nesse caos com o animal, essa falta de atenção em geral, é porque já vem de lá de trás. E agora tem um colapso, tá? Ó, o que a gente pode fazer? Esse chamamento de cadastro de animal é importante, mas nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo tem uma televisão, nem todo mundo tem uma rede social lá nos interiores, grandes interiores, né? Nos Em pequenos alguns lugares povoados. também, em algumas comunidades. O que se né? Aqui acontece? mesmo. É a questão da educação de porta em porta. É preciso que é necessário hoje ter agente comunitário da causa animal. O governo precisa ver isso aí urgente, que precisamos ter agentes comunitários da causa animal. Não tem do mosquito, que está aí se proliferando em todos os lugares. Então, hoje é necessário ter agentes comunitários da causa animal para que nós, protetores de animais, vamos em porta. Tem animal aí? Tem. Já foi castrado, foi vacinado. Vamos castrar, vamos Orientar, vacinar. como você pode Vamos fazer. orientar. E Cadastrar, se né? tiver uma resistência do lado do tutor, nós vamos com a área toda educacional, mostrar a importância que é a castração, tudo como é importante quando se castra o animal. Evita, é uma área da senhora, doutora, mas a castração no macho é muito bom, porque evita uma doença na próstata dele, evita ele mijar, a agitação dele, ele querer entrar no cio e querer sair, fugir. A piométria, né? Que é o A animal Na quando pega a fêmea, infecção. a piométria, o câncer de mama, o câncer de útero, em geral, né? Diminui o impacto dos hormônios, uma castração. Então, ajuda muito, gente. Castrar é essencial. Estou aqui hoje, ó, castração. Que linda a sua camisa. Exatamente. Linda. Então, eu fico vestida 24 horas com É essa a camisa. solução. Porque castração é a solução. E castrar é um ato de amor. Castre seu animal. É importante, porque você não vai ver seus futuros filhos e netos na rua abandonados. E né? outra coisa, um animal macho, ele sozinho engravida várias fêmeas. Faz um estrago. Porque às vezes você diz, vamos castrar as fêmeas. Importantíssimo. Verdade. Importantíssimo. Mas o macho, ele pega uma aqui, pega uma ali, pega outra ali. E cada fêmea dessa, acho que foi ontem, anunciaram em São Cristóvão 15 filhotes abandonados, Oh, gente. Deus. 15. Semana passada foram mais 5. 3 estavam ali na Praia de Buraquinho. Então, assim, é uma questão que se você não parar agora,
se o Estado, se a sociedade não parar Não para dar as entender, mãos. para enxergar e para ajudar e para agir, É. eu não sei onde vai E a gente onde não vai pode parar, ficar não. só esperando o Vai virar um Estado, colapso. né? A gente tem que ter a Fazer ajuda nossa de todo parte. mundo e fazer nossa parte. Por exemplo, tem uma rua aqui de Vilas, onde eu morava, e a gente fez essa campanha. Então, assim, não veio ninguém, tentou chamar a prefeitura, tentou chamar... Não, então vamos, nós, como você falou. Vamos fazer. Eu digo assim, ó, você não é obrigado a gostar de animal, mas você é proibido maltratar um animal. E não, por ser humano, o mínimo humano que seja, de sensibilidade, colabore. Dê ali, ó, R$10 de Faça sua porta em parte. porta de uma rua, É você verdade. consegue juntar e fazer uma castração de um macho. Ajuda a divulgar. A gente teve você um resolve. caso de... Tem muitos, vocês devem ver o tempo todo isso. Dentro de condomínio, que coloca lá um veneno e matou. Sim, Porque todos os estava dias. arranhando o carro, porque Todos estava... os dias. Ah, e todo mundo é contra que não pode dar comida na porta, porque senão chama. É verdade. Se a gente dá uma comida na porta, vai chamar, vai deixar com fome. O que a gente pode fazer? E hoje é lei, né? Você Vamos não pode castrar. proibir a alimentação dos Hoje é animais. lei. Então, Hoje é assim, lei. o que a gente pode fazer para ficar só naqueles ali da comunidade? Vamos castrar. Castra, alimenta. Tem como você colocar dentro de condomínio. Isso. Aqui em Vilas tem várias ações Que lindas. fazem- O que fazem gatil, e aí você consegue colocar eles dormindo, ter o cantinho dele, ter a caminha deles para dormir. Eu vejo muito, eu fico muito feliz. Por isso que eu digo, eu sou muito da parte positiva de da acreditar coisa, que sabe? sim. Mas Ainda dá para dar certo. Dá, sabe? vai Não dar tem, certo. tem parquinho hoje, as áreas pets, as praças, né, que são pet friendly, que a gente consegue deixar os pets brincando. E aí eu vim para a história prevenção de novo. Meus clientes, eu falo, ele vai naquele parquinho, conversa com todo mundo que brinca com eles ali. Planta Não semente. adianta você fazer o cuidado todo certinho E e o os outros amiguinho não faz. Verdade. Porque naquela água ali que eles estão brincando, naquela terrinha que ele está brincando, ele vai pegar doença também. Sim. Então, assim, da mesma forma que os condomínios têm muitas áreas de pet, hoje, graças a Deus, está diminuindo essas proibições, né? Tem um saquinho ali na porta do condomínio já para coleta de cocô da rua. Por que não fazer essas campanhas mais abrangentes? Por que não fazer uma campanha mensal de juntar R$10 cada um? R$10 vai Verdade. fazer falta para você? Não vai. Mas 10 de 10, você consegue já uma ajuda para fazer uma castração de um macho? Sim. Por um órgão público, por uma ONG, enfim, né? É o que eu digo, é plantar a sementinha, é o que você está fazendo com esse evento maravilhoso. É um evento Verdade. daqui para frente. A E gente tem que fazer alguma coisa, né? Não dá Tem para que você ficar fazer. Não dá parado. para ficar mais Não dá. parado. Não dá mais. E o que você falou é fundamental. Se você parar para analisar, você tem duas opções. Ou eu vou enxotar aquele animal, não quero no meu condomínio, não quero me comprometer, mas outros e outros vão voltar e você não vai ter paz também. Você que não gosta de animal e que não quer fazer nada e que está lhe incomodando. Exatamente. Mas se você junta ou procura ver as pessoas do condomínio que estão aptas, que gostam, e tenta ajudar aquele animal, tenta achar um doador, castrar, Isso. aquilo vai estacionar ali, vai parar ali. É isso. Né? Se você não faz nada, só critica, Vai só faz continuar aumentar. É como aumentando. está hoje. Perfeito. É como está hoje. Por isso que eu né? digo, conscientização e orientação, informação. É fundamental. É o ponto base, assim. É fundamental. Porque quando ele fala, não gosto, não me meto. Ok, vai continuar hiperpopulação. Tudo bem, eu não gosto, mas vou contribuir para que fique só nesses 4, 5 da rua, por exemplo. Ou que a castre, É o que eu consiga uma faço. doação, Que é para saia castrar, daqui, é isso. mas eu vou fazer uma a minha doação. parte. É isso. Né? É. Deixa eu falar, eu acho que nosso tempo já está, né, produção? É uma conversa tão boa, Delícia. e a gente vai verdade. conversando, Temos tem conversa muita pro dia coisa aqui para inteiro. falar, né? Eu ia Vai falar... dar outro podcast. Nossa, É a gente vai ter que verdade. fazer um podcast. Doutora Elke e Marisa estão convidadíssimas. Vou só tentar aqui, rapidinho, a gente falar um pouco sobre a questão da prevenção, como você disse, de quanto em quanto tempo a pessoa, o responsável, o tutor, tem que levar seus animais para fazer o exame geral, né? Um check-up, Um check-up, né? Filhote é diferente de adulto, de idoso, tem isso? Muda muito, sim. Muda? E é um ponto importante você tocar, porque o pessoal tem mania de levar no veterinário quando já está doente. E aí o custo vai ser muito maior. A gente tem que parar, igual nós humanos. Sim, a gente faz check-up sim, todo verdade. ano. A gente não contesta o médico para a quantidade de exame que ele passa para a gente faz. Lógico que é diferente. Tem plano de saúde nos humanos, hoje na veterinária tem custo, alguns né? também, alguns Dá planos, para a né? gente ter, selecionar, por isso que eu digo que é muito individualizado. Eu sou muito humana, então eu entendo muito, principalmente quando tem mais de um pet em casa. Mas os cuidados com a saúde é muito mais barato do que cuidar quando ele está doente. Com a doença. Então, quando a gente fala vacinação é primordial. Existem as essenciais,
que é a múltipla viral, que chama V10, V8, e a da raiva. Essas não pode ficar sem, né? Por conta de controle, no caso dos gatos, por conta de FIV, enfim, FeLV, A FIV e tudo. FeLV são doenças venéreas, não é isso? São doenças virais, bacterianas, são Sim. doenças que se espalham, respiratório, tudo do trato respiratório. Ah, tá. Eu não sabia. A gente ouve muitas nomenclaturas. Eu, graças a Deus, nunca tive... Eu tenho uma gatinha, mas eu nunca tive contato, né? Com essas zoonoses, né? São zoonoses. Sim. Então, eu achei que seria... Acho que nem o termo é venéreo hoje em dia mais. Mas, assim... Mas eu existe pensei que também. eu pensei que seriam O transmitidas dessa TVT, forma. o TVT é uma, é o TVT, sim. É uma doença que confusão minha mesmo. que geralmente é quando faz essa cruza. Geralmente vem de animal de rua, Sim. que não tem esse cuidado. E que vira tumores, é benigno, mas, enfim, né, se Tem um espalha. custo, né, Tem pra custo você muito, cuidar disso. quimioterápico, tratamento e tudo. Então, assim, cuidados básicos essenciais. Vacinação, vermifugação, coleira. Hoje a gente fala cachorro tem que ser encolerado. Por que coleira? Contra a pulga, muitos pegam, contra carrapato, mas principalmente contra os mosquitos. Ó, a leishmania que eu falei, a verme do coração que eu falei, sabe? Então, assim, esse cuidado básico, essencial, você tem desde ele filhote ali. E a frequência no veterinário de exames laboratoriais varia muito. Quando é bebê, a gente vê mais tempo. Então, Sim. até 6 meses, a gente vê com uma frequência maior. Eu gosto de fazer exame, como eu sou preventiva, para conhecer o comportamento daquele pet. Eu gosto de fazer exame dele já com 6 meses de idade. E a gente vai fazendo controle uma vez no ano. À medida que ele vai ficando mais velho, a gente vai mudando, vai aumentando a quantidade de alguns exames, igual a gente. A gente vai ficando mais velha, vai acrescentando. Vai no cardiologista, que eu não ia quando eu era jovem. Verdade. Vai fazer ultrassom, que eu não fazia cuidando, tanto. Então, é igual. Exame da muito mama, individual, exame de mama. O pet é a mesma coisa. Precisa, viu, gente? Precisamos. Vocês precisam cuidar dos seus animais. A gente vai ter que se despedir, né? Porque o tempo acabou. Que bom que a gente pudesse ficar Uma mais delícia falar dos animais, né? Muito bom, delícia. muito bom. E é muita coisa. Muita coisa. Quando eu comecei aqui o podcast, a minha intenção era justamente essa. A gente vai trazer vários profissionais de saúde, profissionais cuidadores, para a gente alertar as pessoas, né? Denunciar o que tiver que ser denunciado. Sim. Inclusive, rapidinho, eu quero falar aqui, falei uma denúncia, né? Ontem eu tive a notícia de que alguns animais que ficavam aqui no Açaí, de Lauro de Freitas, há 10 anos, foram retirados de forma arbitrária. A nossa protetora Lu Boaventura, o pessoal da Renca, já está se mobilizando em Patrusca e outras pessoas. E outros 2 do Açaí da Vila Canária. Eu queria pedir aqui que a empresa repensasse, visse o seu papel de agente social, né? Não é assim que as coisas funcionam. Isso é maus tratos. Você retirar o animal do lugar dele, que ele está por 10 anos, e levar para um lugar que ninguém sabe onde é, com quem é e como vai ser cuidado, um animal idoso é maus tratos. Então, Sim. aqui um alerta, e eu gostaria de depois ter um retorno do pessoal da Açaí também. E quero agradecer aqui a uma pessoa que foi quem me indicou a doutora El, que é uma pessoa assim muito querida, a Vânia, que adotou um dos meus animais, que faz essas canecas lindas. Maravilhosa. Né? Olha que coisa linda. Inclusive, depois nós vamos estar vendendo essas canecas para arrecadar para castração e para outras coisas mais ligadas à área animal. E é isso, eu quero agradecer demais. Foi um papo, assim, muito gostoso. Delícia. E vamos ter outros e outros e outros, Vamos né? sim. E aí, vou abrir para vocês se despedirem. Parabéns. E Eu voltarem, preciso né? terminar falando isso. Parabéns pela Muito iniciativa. Conte com a Verdade. gente, né? Sim, doutora. E estamos juntas. Essa é uma ação linda, precisa Verdade. ser olhada. A gente precisa É fazer importante que sempre ter todo mundo esse tenha momento para o esse, animal. É muito importante. Muito obrigada, doutora, E eu que pela agradeço a oportunidade. vocês a presença, né? E parabéns mais uma vez Muito pelo Dia da Mulher. obrigada. Fico muito Obrigada. feliz Para de nós. contribuir. E a todos vocês, né, que estão aqui nos assistindo, obrigado pela confiança. Dia são 9, 7, 7, 14, dia 16, estaremos com mais uma outra versão, né, um outro episódio. programa, outro episódio do podcast. E espero que vocês acompanhem, que tenham gostado. E aguardo vocês aqui. Sim. Arrasou!